que Ele seja para sempre louvado. É para mim uma alegria estar aqui nesta noite de ação de graças, para bendizermos o nosso Deus por todo o bem que Ele nos tem feito. Eu quero agradecer o convite do reverendo Sérgio, que, como ele disse, é um antigo companheiro de jornadas. Estivemos juntos no seminário presbiteriano há muitos anos atrás. Eu me sinto à vontade, na noite de hoje, de pregar aqui, não só pela amizade e pelo antigo conhecimento que tenho com o reverendo Sérgio, com os demais ministros desta igreja, também porque a liturgia anglicana me é tão familiar e tão querida e tão chegada. Contudo, eu vim vergando a velha toga presbiteriana, porque há certas tradições que ficam arraigadas em nós e que nos deixam marcados por toda a vida. Minha formação presbiteriana, minha mente, meu coração, meu modo de pregar. Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias, lá no Salmo de número 40. Salmo que já foi lido hoje à noite, e eu gostaria de retomar em alguns blocos, em algumas partes. Eu pretendo fazer uma mensagem expositiva do Salmo 40, tentando caminhar com vocês por ele, vendo o coração, o caminho de Davi, o sentimento de Davi expresso em várias porções deste salmo. Não iremos lê-lo novamente, isso não se faz necessário, mas eu gostaria que nós, a uma só voz, repetíssemos juntos os versículos de 1 a 3 do Salmo 40. Vamos ler em uníssono, Salmo 40, versículos de 1 a 3. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Mesmo assentados como vocês estão, vamos orar, pedindo a iluminação de Deus, pedindo que Ele nos coloque no coração a sua palavra, nos faça perceber o que devemos e precisamos aprender nesta noite. Senhor Deus, a Ti honra, glória eternamente, Senhor. De ação de graças e louvores te rendemos por tudo que és e tudo que tens feito por nós. Recebe a nossa mais sincera e rasgada gratidão hoje à noite, porque tu tens feito todo o bem a nós e tua presença em nossas vidas tem nos livrado e socorrido cotidianamente. Ó Senhor Deus, nós precisamos de tua direção e de tua iluminação, para que algum aprendizado transformador se realize em nossas vidas hoje à noite. É o que te pedimos, que seja feito, em nome para a glória de Jesus. Amém. Eu gosto muito de música e de poesia. E por que nós achamos poesia e música tão bonito? Quando você lê os salmos, por exemplo, os salmos de Davi, porque eles se tornaram, muitos deles, os textos prediletos da maioria dos cristãos. As canções, os poemas, assim como os salmos, nos seduzem e encantam, porque nós nos enxergamos dentro deles.
É diferente de quando a gente está lendo um texto histórico, narrativas de fatos que se deram no desenrolar da revelação bíblica. É legal saber daquilo, é bom nos informarmos, é instrutivo conhecermos estes dados, mas a gente não se enxerga. Frequentemente a gente não se percebe como parte daquela narrativa, como um elemento dentro daquele texto. Mas os salmos são diferentes. Nos salmos a gente encontra expressões que poderiam ser ditas por mim e por você. Isso nos afeiçoa aos salmos. Eu lembro de uma canção de Milton Nascimento que traduz isso bem. Ele diz algo mais ou menos assim: certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece, como não fui eu que fiz? Alguns salmos são assim, cabem tão dentro de nós, que a gente fica se perguntando, mas, poxa, eu poderia ter escrito esse salmo, essas palavras poderiam ter sido ditas por mim, registradas por mim, porque o que viveu o salmista eu vivi também. E eu, sinceramente lhes digo, que olhando para estes versos de Davi, escritos no Salmo 40, esta canção me chega e eu me pergunto, mas como não fui eu que escrevi? Como não fui eu que disse palavra por palavra, verso por verso, ideia por ideia, conceito por conceito, que Davi escreveu aqui? O Salmo começa com uma retumbante expressão de ação de graças. Ele começa bendizendo ao Senhor, glorificando ao Senhor, exaltando a Deus por Ele ter feito maravilhas em sua vida. E que maravilhas foram estas? Em primeiro lugar, Deus o ouviu quando ele clamou. Essa é a primeira bênção que Davi registra, que quando ele invocou o nome do Senhor, quando ele pediu socorro a Deus, quando ele precisou de Deus e disse, acode-me, Senhor, então Deus o ouviu. E no versículo 1, Davi diz, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Talvez você ainda não tenha escrito este motivo de ação de graças no papel que você recebeu até agora, mas talvez, imitando Davi, este deveria ser o primeiro motivo. Eu te louvo, Senhor, porque quando eu precisei, clamei a Ti, Tu me escutaste, Tu me ouviste, porque eu não me senti sozinho, porque eu não me senti abandonado, porque Tu não virastes as costas para mim, apesar de tudo, Tu te mantivesses ligado a mim. Esta é a primeira razão pela qual Davi rende graças a Deus. Mas ele não para aí. A segunda razão é porque Deus o livrou, o socorreu, o retirou de um estado de calamidade. Eu encontrei com o Valmir no domingo passado, pregando numa igreja presbiteriana, em que eu expus o Salmo 57. E no Salmo 57, Davi diz, porque em Ti me refugio, até que passem as calamidades. Até que passem as calamidades. E eu digo, glórias a Deus, porque se há uma coisa que a experiência nos mostrou até aqui, é que toda calamidade passa. Davi diz, eu vivi em calamidade, porque Tu me tirastes de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Era assim que eu me sentia, como alguém que é sugado, submergido por areia movediça. Eu me sentia assim, desesperado, e Tua mão poderosa me resgatou de lá, me tirou de lá, me soergueu. Eu tive essa experiência de salvação. E quantos de nós não se viu já cercado por calamidades atrozes, por dificuldades sem fim, por circunstâncias inomináveis, indescritíveis, que o só rememorar
já nos abate a alma e já nos transtorna o espírito. Mas o Senhor, com sua mão poderosa, nos tirou do poço de perdição e do tremedal de lama, e diz Davi, nos colocou os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Aleluia! Rendamos glórias e graças ao Senhor por tudo que Ele fez e tem feito por mim e por você, pelo resgate do Senhor, pela bênção de Deus, pelo favor de nos retirar daquele estado em que eu e você nos encontrávamos. Às vezes a gente se sente assim, mas sem saída, sem escapatória, sem alternativa. E hoje a calamidade passou e nós podemos dizer: Senhor, bendito seja o teu nome, glorificado eternamente seja o teu nome, porque tu me tirastes daquela circunstância e situação tão adversa, que cheguei mesmo a desesperar da vida, como disse o apóstolo Paulo, referindo-se às dificuldades que ele viveu na Acaia. E ele, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, diz que as dificuldades foram tais que ele chegou a se desesperar da vida. Ele pensou que a morte seria certa, incontornável, inevitável. Mas é uma terceira razão pela qual Davi rende graças a Deus. E eu e você deveríamos render graças também. Ele diz: porque tu me colocastes nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Porque quando a gente está abatido e triste, as músicas desaparecem, emudecem a harpa e a lira. Lembra, Valmir? Elas se calam, elas paralisam, ficam incapazes de qualquer expressão. A música nos abandona. E aí eu recordo aquela canção terrível do Chico, né? Em que ele diz uma coisa mais ou menos assim: a Rita levou meu sorriso, no sorriso dela o meu assunto. Levou junto com ela o que lhe é de direito, arrancou-me do peito e tem mais. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel. Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou. Não levou um tostão, porque não tinha não, mas causou perdas e danos. Levou meus planos, levou meus 20 anos, meu coração, e além de tudo, me deixou mudo o violão. Eita, Rita desgraçada. Por tudo isso, não é porque ela levou os meus planos, meus pobres enganos e os meus 20 anos, tudo bem, mas o pior é que ela me deixou mudo o violão. E eu pego o instrumento e já não tem voz o instrumento, já não tem sons o instrumento, já não há música, nem no pinho, nem no meu coração. E é triste, é terrível, quando a vida da gente fica sem canção, fica sem música. Uma vez Karina me fez uma gravíssima ofensa. Ela olhou para mim, num certo momento da vida, e disse-me: mas Martorelli, você está tão sem poesia. Eu fiquei assim chocado, abatido. Meu Deus, o que foi que aconteceu comigo? Não diz uma desgraça dessa. Porque se eu tivesse em poesia, então é como se eu tivesse morrido, é como se o meu sangue tivesse se esvaído de tal modo que nada de mim restasse em mim. E ela me disse isso, eu fiquei: como assim? Davi era um homem assim, cheio de poesia. Davi era um homem cuja harpa e a lira entoavam louvores a Deus e exaltavam o seu nome. E porque Deus foi misericordioso com ele, o retirou do poço de perdição e do tremedal de lama, colocou os seus pés sobre a rocha e lhe firmou os passos. Então, por causa disso, em decorrência disso, diz Davi que o Senhor colocou nos seus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos verão e glorificarão ao Senhor por causa da música de Deus que Ele pôs dentro de mim.
Esse é o motivo pelo qual eu e você devemos dar graças a Deus, porque há um cântico novo. E aqui um cântico novo não é aquele que a gente acabou de compor, aquele que acabou de sair. O cântico novo é esse novo motivo para adorar, é essa renovação do Espírito, esse alento novo e revigorante que vem de Deus. E por causa disso, Davi declara que estará sempre na grande congregação, e os seus lábios estarão abertos, e glorificará o nome do Senhor, e assim ele tem feito. Durante toda a sua vida, ele diz: eu não me omiti, não cerrei os lábios diante de ti, mesmo nos momentos mais terríveis e difíceis. Ó Senhor, tu sabes, eu te glorifiquei. Porque holocaustos não requerestes, sacrifícios não demandastes de mim, caso contrário eu os daria. E aí eu percebi o que é que o Senhor quer. E veja, aqui a gente sabe o que é que o Senhor quer de você e de mim hoje à noite. Esse Senhor que tanto tem feito por nós, esse Senhor cujos motivos e as razões vocês têm enchido os papéis que lhes foram dados, reclama de nós não somente um culto de cântico novo, de adoração e de louvor a Ele. Ele reclama de nós que nos ofereçamos a Deus. Eu acho tão bonito Davi dizendo, depois de ter reconhecido que Deus não reclamou holocaustos, não pediu oferendas, então Davi diz: por isso é que eu me ofereci a ti, versículo 7. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, dentro do meu coração está a tua lei. Ele não aceita holocaustos, não reclama sacrifícios, mas ele demanda de nós que nos ofereçamos a Ele, nos apresentemos a Ele, nos entreguemos a Ele. Como diz aquele louvor, não apenas uma palavra, mas é a minha vida que eu preciso oferecer a Deus. Hoje você tem tantos motivos para render graças ao Senhor, mas o Senhor te chama para fazer como Davi e apresentar-se como essa oferta de louvor ao seu nome. Eu quero concluir a minha mensagem hoje numa noite de ação de graças, num salmo de ação de graças. Há também um pedido de socorro. Permitam-me seguir a liturgia da canção de Davi. Ele diz no versículo 11: não retenhas de mim tuas misericórdias, guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Eu fiquei pensando, reverendo Sérgio, eu que sou afeito às questões filosóficas, que verdade é essa? Porque toda vez que a palavra verdade aparece em algum lugar, me dá arrepios. E Davi diz: não me retenhas a tua misericórdia, e valham-me a tua graça e a tua verdade. E aí eu lembrei que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é o amor. Se Cristo é o caminho, se Cristo é a verdade, e se Cristo é a vida, e se Deus socorre a Davi com a sua misericórdia, que é não dar o mal que nós merecemos, com a sua graça, que é nos dar o bem que não merecemos, o que seria essa verdade resgatadora, essa verdade redentora, essa verdade que na companhia da misericórdia e da graça, Davi clama que não seja retida dele por causa da situação que ele passa. E eu concluo que essa verdade não pode ser outra coisa senão o incondicional amor de Deus, que Davi, por favor, diz: não afaste de mim, não retenhas de mim, Senhor, a tua misericórdia, guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade, porque não tem conta os males que me cercam.
E Davi está tomado por um sentimento de culpa terrível. Veja a expressão que ele utiliza no versículo 12: as minhas iniquidades me alcançaram. Ele estava passando novamente por um momento de dificuldade. E eu não tenho dúvida que ele estava passando novamente por uma situação de dificuldade, e essa dificuldade era notória, era pública, o tornava objeto do escárnio e do desprezo do povo, que ele diz que os que o odeiam dizem: bem feito, bem feito. É o que está no versículo 15. E Davi diz: as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas as minhas iniquidades que os cabelos da minha cabeça. E agora eu sofro de desmaios, o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. E eu termino mesmo com o versículo que eu acho mais bonitinho do salmo inteiro. Tão bonitinho. Que é o versículo 17, que diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo. Tu és o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece: como não fui eu que fiz? Vamos ficar de pé. Eu sei que o convite do reverendo Sérgio foi um convite para virmos aqui em ação de graças, e é esse o espírito, e assim há de ser. E eu sei que não faltam motivos para rendermos graças ao Senhor, e para dizer a Ele o quanto estamos gratos por todo o bem que Ele nos tem feito. Mas quem sabe, como na experiência de Davi, além dos motivos sobre os quais nos falam a memória e a percepção do presente, do poder de Deus em nossa vida, às vezes há também motivos atuais pelos quais nós gostaríamos que Ele novamente inclinasse os seus ouvidos para nós, para que Ele novamente nos libertasse, nos retirasse dessas iniquidades que nos cercam, que nos perseguem, nos alcançam, do nosso próprio pecado, dos motivos que levam os nossos adversários a regozijarem-se e a dizerem: bem feito, bem feito. E talvez, como Davi, pudéssemos dizer hoje: apressa-te em socorrer-me, dá-te pressa em acudir-me. Tu, Senhor, que fazes passar as calamidades, sopra sobre a tempestade que se aplacou em minha vida. E se for esse o teu sentimento, essa tua impressão, junto com a sua gratidão, você pode juntar, colocar, jungir o seu clamor, o seu pedido de socorro, porque me parece que o Salmo 40 nos autoriza a juntar as duas coisas. Elas não são incompatíveis. Render glórias ao Senhor pelo bem que Ele já realizou, e clamar que Ele nos socorra agora pelo mal que nos rodeou e se instalou sobre nós. Vai fazer como no caso do leiteiro, o poema de Manuel Bandeira, em que o pobre do leiteiro foi morto
e o leite que caiu da garrafa se misturou com o sangue e o leite e o sangue formaram um terceiro tom, que Bandeira chamou de aurora. Quem sabe a gratidão e o clamor formem um terceiro tom entre nós. Ó Deus, glorificado seja o teu nome e exaltado para sempre seja o teu nome, porque tu és bom, misericordioso, e não retenhas nunca, Senhor, de nós a tua graça e a tua verdade, porque por elas é que nos colocamos de pé aqui agora, porque a tua graça e a tua verdade são o arrimo de nossos passos. Muito obrigado, Senhor, por todo bem que tu tens feito. Mas contempla também, Senhor, aqueles cuja vida tem submergido, cujas iniquidades têm subido até aos olhos e já impedem a vista, já se tornaram cegos e não conseguem enxergar nem perdão, nem solução, nem arrependimento, nem transformação. Mas tu, Senhor, dos céus nos resgata e nos livras de nós mesmos, das iniquidades que nos perseguem, nossas iniquidades. Tem compaixão de nós. E nesta noite de ação de graças, faze também dela noite de livramento. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Podem se assentar. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. E agora na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. E agora na fraqueza somos fortes, na pobreza somos ricos, por tudo que o Senhor fez por nós. Dê graças com seu coração, dê graças ao eterno Pai, dê graças porque nos